Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Leonardo. Ontem ele fez uma reflexão muito bela sobre o Evangelho do dia. E hoje, mais uma vez, ele está aqui para nos ajudar nessa meditação do Santo Evangelho. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Marcos 2, do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Como, por causa da multidão, não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto bem em cima do lugar onde estava. E pela abertura desceram a maca com o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: Por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, percebeu logo, no seu espírito, que eles assim pensavam interiormente, e disse-lhes: Por que pensais tais coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico e disse: Levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas igual. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho é a continuação de ontem, que foi a continuação de antes de ontem também, e assim por diante. Essa semana a Igreja trouxe para nós a reflexão sobre 3 pontos. Primeiro, que é o poder de Jesus. Segundo, que são as obras que Jesus faz, as curas e os milagres que Jesus faz através do poder que ele tem. E terceiro, a fé das pessoas que procuravam Jesus para serem curadas, assim como Leonardo falou ontem na partilha do Evangelho, e hoje também, mas pela fé das pessoas é que Jesus opera os milagres. No Evangelho de hoje, Jesus está pregando a multidão e tem um paralítico que precisa de uma cura, que quer ser curado. Ele tenta chegar até Jesus, mas não consegue. Vendo aquele paralítico procurar Jesus para ser curado e não conseguir, algumas pessoas se compadecem desse paralítico e vai ajudá-lo. Põe ele na maca e pelo teto, pelo telhado, consegue descer a maca até o lugar onde Jesus estava, porque havia uma multidão ali perto de Jesus. E Jesus, olhando a fé daquele povo, como diz no versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas observe que Jesus, ele vê a fé do povo, a fé do paralítico e a fé daquelas pessoas que ajudaram aquele paralítico. Acho que podemos dizer que há aqui
um grande indício de intercessão, né? De intercessão. Aquelas pessoas intercederam por aquele paralítico a Jesus. Ou seja, ajudaram aquele paralítico a chegar até Jesus. E Jesus, ele vendo a fé de todos, operou a cura para aquela pessoa que não conseguia se movimentar. Daí tem outras coisas, e Leonardo vai partilhar também, sobre esse evangelho que a gente pode mastigar um pouco mais aqui, mas eu quero ficar nisso. A fé. A fé que nós devemos ter em Jesus. Porque só assim Jesus vai conseguir, até mesmo conseguir operar milagres. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele deu o livre-arbítrio às pessoas. E nós devemos buscá-lo, seja para uma cura, seja para uma graça, seja para adorá-lo. Esses dias, essa semana, na quarta-feira, eu falei aqui com vocês sobre relacionamento. Que Deus, ele quer se relacionar com as pessoas, conosco. Assim como Deus se relacionava com Adão. Assim como Jesus se relacionou com Deus. Lembra, Jesus foi para um lugar deserto para orar. E Deus, ele quer também se relacionar hoje conosco. Ele quer operar um milagre, ele quer operar a cura na tua vida, ele quer operar aquela bênção na tua vida, ele quer ser adorado por ti. Mas ele precisa desse relacionamento, ou melhor, é necessário que haja esse relacionamento. E a base desse relacionamento é a fé, porque nós não conseguimos ver Deus. Diferente daquele tempo que as pessoas sabiam que Jesus estava ali, e nós hoje sabemos que Jesus está aqui, que Jesus está no Santíssimo Sacramento. Mas é muito interessante no seu íntimo você ter uma verdadeira fé em Jesus e que só assim a graça que você espera, a graça que você procura ou aquilo que é fundamental para a sua vida irá chegar ao teu alcance pela tua fé. Porque Jesus fala: filho, a tua fé te salvou. Pela fé, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, uma vida nova a partir de agora. Isso aí, olá, meus irmãos, bom dia. Que belíssimo evangelho esse de hoje, o evangelho de São Marcos. Que belíssima reflexão que o nosso irmão André já começou. E só dando um complemento, é o seguinte: eu gostaria de te perguntar, você que está nos assistindo aí, a espiritualidade católica. Você acha que o que é que Deus mais ama, André, também? O que é que Deus mais ama na gente? O que ele mais deseja no ser humano? Né? A gente, nessa leitura do Evangelho, a gente consegue detectar que é um coração renovado. Quando ele viu aquele esforço daquelas pessoas levando um paralítico, né, vindo pelo um telhado, toda aquela dificuldade que eles tinham para acessar o local, mediante a multidão, ele se compadece. Ele olha o tamanho daquela fé, que ao menos naquele momento estava muito grande para vê-lo, para chegar perto, para tocá-lo, para conseguir a cura daquele paralítico. E Deus, se compadecendo daquele momento, a primeira coisa que ele fala, né, para o paralítico é: teus pecados estão perdoados. Já poderia ser: você está curado, pelo tamanho da sua fé, vindo me buscar. Mas a primeira coisa que Jesus fala, né, André, é: teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque todo aquele ato, né, toda aquela disciplina, pode dizer, aquela dedicação em levar até Jesus, levou a perdão de todos os pecados daquele paralítico naquele momento. Né? Só para dizer que Jesus, o que ele mais deseja de mim e de você, como desejou daquele paralítico, é a cura, é o arrependimento, é a conversão diária, para que assim nossos pecados sejam perdoados. Primeiro ficamos com o coração limpo, com o coração curado, para que depois assim o físico venha, a cura física venha, né? Tudo aquilo que aquele homem precisava naquele momento. Né?
certamente na cabeça dele era a cura física. Não, eu só quero que minha perna aqui fique boa, porque eu possa andar, porque eu possa voltar a andar, porque eu posso voltar a ter a alegria de caminhar por aqui. É o que eu mais desejo. Mas, né, mal sabia ele que o que Jesus queria ainda mais para ele era a cura do coração. Logicamente queria a cura física, né? Que aquele homem voltasse a se sentir digno como um homem também. Claro que Jesus quer isso de nós, isso aí é indiscutível. Porém, o que o Evangelho nos chama a uma realidade, a realidade cristã, é a realidade de um homem que realmente quer servir a Deus, que é através da cura, é através do perdão dos pecados. Daí a gente pode analisar, né, André, que o perdão dos pecados, né, você procurar uma vida convertida, procurar estar se confessando, procurar estar na vida eclesial, na vida da igreja, né, da eclésia ali, é o que Jesus mais deseja. O buscar pela santidade, o buscar pelo perdão de Deus, sempre. Porque, infelizmente, a gente sempre está, infelizmente, caindo. Né? Isso é do ser humano, está caindo. Mas o que é divino é você buscar pela graça e pela misericórdia de Deus. Que aí, o restante Deus já sabe. Ele vai fazendo em nossas vidas. Então, esse evangelho é belíssimo. Que essa palavra nos converta cada vez mais, para que, buscando assim, primeiramente, o perdão de Deus, Ele nos perdoa, nos cura e nos transforma a cada dia. Amém. Amém, exatamente. E só para finalizar, porque para não ficar longo por conta do seu trabalho, que já está quase no seu horário de sair para trabalhar, eu quero só mencionar o finalzinho do Evangelho, que diz aqui no versículo 12: o paralítico levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. 12b. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisas igual. Todos ficaram admirados e diziam: jamais vimos coisas igual. Só para fazer uma ligação para o Salmo de hoje, Salmo 88, que essa semana estou buscando orientar vocês a entender o papel, um pouco, né, do papel do Salmo, que ele é totalmente ligado aos evangelhos. No Salmo de hoje vem dizer: ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisas igual. O vosso amor, admirados. O vosso amor, a cura. Os teus pecados estão perdoados. Se perdoa quem ama. É isso aí, só para você continuar entendendo que o livro do Salmo, ele é totalmente ligado aos outros livros da Bíblia. Salmo para reflexão. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã.